Muito bem. Boa tarde, galera da turma 601. Essa semana, então, estamos iniciando mais uma rodada de aulas e teremos 2 encontros online, né? E nesses encontros a gente vai aproveitar para resolver questões duvidosas, né? E reforço a ideia de que vocês podem enviar para o meu e-mail questões que vocês possuem dúvidas, que a gente vai contemplar na aula, certo? Outro detalhe é sobre o assunto da aula de hoje, que é sobre as propriedades da adição e da multiplicação. As propriedades da adição a gente já deu uma passada nas aulas anteriores, ainda quando nós estávamos em aula presencial, tá? E multiplicação são propriedades que estamos abordando somente agora, né? Claro que você já tem uma noção, porque a gente já falou sobre essas propriedades no ano passado, a gente já falou, então vocês já têm uma certa noção, mas é importante a gente reforçar bem pelo fato de que essas propriedades elas são importantes para nos auxiliar nos cálculos, na resolução de problemas. Porque quando a gente domina essas propriedades, a gente agiliza o nosso cálculo, a gente favorece um desenvolvimento do cálculo mental na resolução dos problemas. Então tem uma série de situações que são muito importantes, tá? Com o estudo das propriedades, tá bom? Então vamos vendo, vou abrir o documento aqui e a gente vai iniciando a nossa aula, tá? Eu coloquei aqui o seguinte: as propriedades da adição a gente tem, isso a gente já falou, né? Em aulas anteriores, ainda quando a gente estava de forma presencial, a gente passou fazendo uma recapitulação e falamos das propriedades da adição, mas eu estou reforçando devido à importância que tem para nós o domínio sobre esses conceitos aqui, tá? Então, assim, a propriedade comutativa é aquela em que a ordem das parcelas não altera a soma. Só para vocês lembrarem, comutativa é igual a troca. Se tu buscar no dicionário comutar, tu vai encontrar lá que é igual a troca. Como é que a gente vê essa ideia de troca na expressão? Aqui eu coloquei um exemplo. Aqui, 2 mais 7 é igual a 9. Então, se eu trocar a ordem dessas parcelas, colocando o 7 primeiro e depois o 2, a gente vai ter igual a 9 também. Ou seja, sempre nós temos que ter essa noção de relação, que 2 mais 7 é igual a 7 mais 2. E isto é a propriedade comutativa, certo? Porque houve troca das parcelas, mas isto não leva a mudança no resultado final, certo? Outra é o elemento neutro, tá? O que é o elemento neutro? É aquele elemento que está na conta, mas ele não faz diferença para o resultado final. Então, o elemento neutro da adição é o número 0. No exemplo, parece que 3 mais 0 é igual a 3, ou seja, eu tenho um número que é somado a 0, fica o próprio número, certo? Isso eu posso trocar a ordem das parcelas, colocando 0 mais 3, mesma coisa, certo? Outra propriedade é a propriedade associativa. Gente, eu botei assim, associativa é igual a juntar. Se tu for lá no dicionário procurar associar, tu vai encontrar que é igual a juntar. Como é que funciona? A associativa é a adição de 3 números naturais, pode ser feita associando-se as 2 primeiras ou as 2 últimas parcelas. Olha bem, aqui nós temos inclusive uma situação que a gente pode ter, a gente diz também que a adição a gente pode usar, a propriedade associativa a gente pode usar sempre que a gente tem 2 parcelas ou mais, certo? Então o exemplo nos traz o seguinte, por exemplo, olha só, aqui eu tenho 2 mais 3 mais 5, observa que
nós usamos os parentes para juntar essas duas parcelas, do qual a gente vai resolver primeiro porque a gente colocou parênteses ali, a gente associou, a gente juntou essas duas parcelas. Então, resolvendo, eu vou ter igual a 5, que é 2 mais 3, mais esse 5 aqui, que o total é 10, certo? Agora, olha bem, aqui abaixo eu tenho as mesmas 3 parcelas. Só como é que a gente associou agora? A gente associou as duas últimas parcelas, o 3 mais 5. De que forma eu fiz essa associação? Eu botei entre parênteses. Então, eu vou ter 2 mais 3 mais 5 entre parênteses, ou seja, eu vou resolver primeiro dentro do parênteses. Como é que fica a resposta? O 2 eu copio, repeti o 2 e somei. 3 mais 5 igual a 8. 2 mais 8 igual a 10. Então, tu percebeu que quando tu associa parcelas de maneiras diferentes, sendo as mesmas parcelas, o resultado final é o mesmo, certo? Então, nós também temos que ter nessa ideia que 2 mais 3 entre parênteses mais 5 é igual a 2 mais 3 mais 5 entre parênteses. Então, essa igualdade aqui a gente tem que considerar, certo? Então, aqui eu trouxe um exemplo onde eu tenho aqui as expressões e a gente pode, inclusive, dizer qual é que é a propriedade que está sendo utilizada em cada caso. Aqui, analisando a primeira, eu tenho aqui duas parcelas igual a outras duas parcelas aqui do outro lado da igualdade, mas eu percebo que as parcelas elas são iguais. Então, 5 mais 7 é igual a 7 mais 5. O que aconteceu? Apenas uma troca de lugar da parcela. Então, se eu somar 5 mais 7, vai dar 12. Se eu somar 7 mais 5, vai dar 12 também. Então, é perfeita essa igualdade. E a propriedade que a gente utiliza aqui é a propriedade comutativa, porque houve a troca, certo? Aqui nós temos uma situação usando letra, tá? Gente, letra, nós temos que nos habituando aos poucos, mas letras representam números. Números que a gente não conhece, certo? Mas são números. Então, imagina, se eu tenho aqui A mais B e no outro lado da igualdade eu tenho apenas a troca de posição dessas letras, eu tenho aqui o uso da propriedade comutativa, porque tu viu que as duas parcelas aqui, independente de que valor que elas sejam, porque A e B são números desconhecidos, mas representam números, independente de que número é esse, o que acontece aqui é uma troca de posição das parcelas. O que diz que aqui, nesse exemplo, a gente utilizou a propriedade comutativa, porque tivemos uma troca, certo? Das parcelas. Aqui nós temos o que? Nós temos 0 mais A. Se o A é um número qualquer, e a gente sabe que qualquer número somado com 0 é o próprio número, e a gente desconhece esse número, a gente está usando o A para representar esse número, 0 mais A só pode ser A, certo? Então aqui a gente tem um elemento Lembra que elemento neutro da adição é o zero? Aqui nós poderíamos fazer um outro exemplo utilizando um número. Por exemplo, 0 mais 7. Digamos que o nosso A fosse 7. Quanto ficaria isso? Ficaria 7. Porque o zero é o elemento neutro. Beleza? Agora, neste caso aqui, nós temos
3 parcelas igual a 3 parcelas, a soma de 3 parcelas aqui do outro lado. O que tu percebe? Tu percebe que as 3 primeiras parcelas aqui do lado esquerdo da igualdade é igual às 3 parcelas do lado direito da igualdade. O que aconteceu é que elas foram juntadas, associadas de maneiras diferentes. Aqui foi juntadas as duas últimas parcelas e aqui as duas primeiras. Se a gente vai resolver essa questão, nós vamos ter uma igualdade. Então aqui nós temos uma associação, a gente juntou de modos diferentes as parcelas. No entanto, o resultado final não vai se alterar. Então a gente tem uma propriedade associativa. Certo? No último exemplo, a gente observa que aqui nós estamos utilizando letras, nós temos x mais y mais z, são números, representam números, só que a gente desconhece que números são esses, mas o que a gente consegue perceber é que do outro lado da igualdade são usadas as mesmas letras, e é soma também. O que acontece aqui é que no lado esquerdo da igualdade, essa soma que existe do lado esquerdo, foram juntadas as duas últimas parcelas. E no lado direito, as duas primeiras. Exatamente, esse exemplo é exatamente ao primeiro, só que o primeiro utilizou números. E aqui nós utilizamos letras, a gente diz que a gente usou, armou uma expressão algébrica aqui, usando letras. Mas a propriedade utilizada nesse caso também é a propriedade associativa. Certo, pessoal? Então aqui a gente passou por algumas das propriedades da adição. Certo? E é importante que vocês aprendam a reconhecer essas propriedades. Depois, só para passar, a subtração ela não possui as propriedades comutativa, nem associativa e nem elemento neutro. O que se usa muito na subtração é essa relação entre adição e subtração, que foi um estudo que nós fizemos há pouco tempo, né? Já nas nossas aulas à distância. Então, veja bem, aqui é aquela situação, né? que é os cálculos, que nem 23 menos 17 igual a 6, eu tenho aqui o 23 é o minuendo, o 17 é o subtraindo e o 6 é a diferença, ou o resto, né, que também pode ser chamado. É mais famoso utilizar a diferença. Se eu pegar a diferença, que é o 6, e somar com o 17, que é a operação inversa, eu vou obter o minuendo. Então eu botei aqui, ó, que a diferença somada com o subtraindo, a gente obtém o minuendo, e eu mostrei aqui, certo? Já se eu tenho, por exemplo, aqui o minuendo, e eu subtraio, faço menos a diferença, eu vou obter o subtraindo. Então são caminhos importantíssimos para se resolver situações que envolvem a subtração, como esses aqui do exemplo. Aqui está faltando o minuendo, mas para mim descobrir o minuendo, olha bem, aqui eu quero saber o minuendo. Eu quero saber esse cara aqui. Esse cara aqui eu não tenho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a diferença e vou somar com o subtraindo. É exatamente o que está aqui, ó. Ó, diferença mais subtraindo vai me dar ele, ó. Vai me dar o minuendo que eu preciso. Então eu faço 75 mais 45. Então eu vou ter 110, eu vou ter 120. 120 menos 45 vai dar 75, certo? Beleza. Agora, observa o outro exemplo, que aqui nós temos faltando o subtraindo. Então, eu quero descobrir o subtraindo, esse cara aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o minuendo e vou diminuir a diferença. Então, eu pego o minuendo, que é esse aqui, e faço menos esse. 12 menos 7 é 5. Então, olha só, encontramos o subtraindo. Calcula, 12 menos 5 não é 7? Perfeito.
inclusive conferimos a conta, certo? E aí, em seguida, agora eu tenho exatamente, neste caso aqui, o 35 menos 9, aqui está errado, menos 9, e o que nos falta aqui é encontrar a diferença. Muito bem, 35 menos 9 a gente já faz diretamente. Então aqui a gente vai ter 26, certo? Valeu? Então agora na próxima aula, eu vou dividir em partes, nós vamos ver as propriedades da multiplicação, tá pessoal? Valeu então, e até daqui um pouquinho a gente já volta com mais